do Participação Popular pela Rádio Câmara ou pelas outras emissoras que transmitem o nosso programa. Eduardo Galvão, advogado, especialista em direito empresarial, né? E queria te perguntar, Eduardo, uma opinião, você também que é especialista nessa coisa da relação com a política, né? Do direito, uma opinião política. Nós estamos num governo do PT, que é um partido que historicamente é contra a qualquer tipo de flexibilização do mercado do trabalho, e mesmo assim nós estamos vendo agora uma proposta como essa. Isso, na sua ótica, até de cidadão mesmo, significa que essa bandeira caiu? Não, não vejo dessa forma não, Fabrício. Inicialmente, obrigado a oportunidade, tá? A gente que agradece. Okay. Olha, são tempos difíceis e requerem medidas que muitas vezes são difíceis também, né? A grande questão que fica é se as medidas tomadas elas são efetivas para se combater esse problema, né? Não tem como a gente afirmar que a medida ela não serve, que ela é inútil. Não tem como afirmar esse tipo de coisa. Mas existem pontos positivos que podem ser elencados, mas ela, num geral, ela é muito criticável, né, na questão da efetividade. Você falou agora há pouco da questão política, né? Eu queria só fazer uma observação em relação a isso. Essa medida ela foi construída com um diálogo entre o governo e alguns setores. Isso é um ponto muito favorável, né? Um outro ponto favorável que eu vejo, que sinaliza de forma positiva, é que o governo ele começa a sinalizar a possibilidade de se discutir flexibilização de relações trabalhistas, né? Agora, na questão da eficácia da medida, aí é que está o grande ponto, né? Então, eu vou puxar um pouquinho a história lá para trás, em 2012. O governo havia anunciado um programa que foi fundamental para as empresas nesse período, de lá para cá, foi muito importante, que foi a desoneração da folha de pagamentos. Como funcionava antes? As empresas elas contribuíam a alíquota de 20% sobre a folha de pagamentos, para o INSS. Depois dessa medida de desoneração da folha de pagamento, a contribuição ela passou a ser feita a alíquota de 1% sobre o faturamento. Uhum. Isso teve um efeito muito positivo para o empresariado, porque um custo que era fixo passou a ser um custo variável. Isso retira o risco do negócio, pelo menos diminui o risco do negócio. Então, se a empresa não fatura, ela não paga, porque 1% de zero é zero. Então, o governo praticamente entrou como sócio ali. Vamos apostar nas empresas, na produção, e apostando que isso aí vai incentivar a contratação, a produção e a arrecadação no final desse ciclo virtuoso, né? Uhum. Bom, as empresas, desde essa época, elas refizeram seu planejamento financeiro já contando com essa folga de caixa que antes era destinada aos 20% do INSS, né? E quando foi agora, nos últimos meses, o governo, de uma forma até um pouco inesperada, apresentou, via medida provisória também, a proposta de retirada desse regime. Como parte do chamado ajuste fiscal. Exatamente. Então, pegou o empresariado de surpresa, né? Por questões políticas, técnicas políticas, a medida provisória ela não foi aceita e depois ela voltou na forma de projeto de lei com regime de urgência. Uhum. Né? E já foi aprovado pela Câmara, vai ser votado pelo Senado em breve. Então, isso já sinaliza que no começo do próximo semestre a gente já pode ter um retorno ao regime anterior, né? Uhum. Mas aquelas empresas que já tinham feito o seu planejamento financeiro para os anos seguintes, que estavam contando com esse caixa e ficaram pegas de surpresa, muitas delas, inclusive, Fabrício, elas estavam a todo custo tentando manter os empregos. A realidade que a gente vê é essa. A última medida que a empresa toma é demitir. Então, quando houve esse retorno ao regime anterior, quando se sinalizou o retorno ao regime anterior, as empresas perceberam que realmente vai ficar difícil a situação, né? Vai ficar bem complicado agora. Então, depois veio essa medida provisória, que é o Programa de Proteção ao Emprego, né? A medida provisória, ela funciona como... Eu costumo usar uma expressão, você imagina um paciente que ele está na UTI,
ele está sangrando na UTI, né? E o que essa medida faz, ela vai lá e estanca um pouco o sangramento. Né? Mas isso não resolve o problema. Torniquete ali. Exatamente. Até porque, vamos ver o nome, é Programa de Proteção ao Emprego. Então pressupõe-se emprego. Pressupõe-se que as pessoas estejam empregadas. Então protege para quem está empregado. Né? E o restante da massa que ao longo desses anos foi demitida? A gente viu aí um quadro de demissão muito grande, né? E ele também não cria novos empregos. Exato, Né? ele não ajuda na criação de de novos. desemprego esse ano já está, pelo menos no primeiro trimestre, já está em 7,4%. Justo deverá passar. Muito obrigada. Tá bom, professora, muito obrigado pela sua colaboração, viu? Fabrício, voltamos ao estúdio com vocês aí. Valeu, Cláudio, valeu, Daniel também. Legal a opinião da professora Helena aí, Cláudio, muito interessante. Ela trouxe essa colocação que eu acho que é bastante cabível, que daqui a pouco eu vou questionar os nossos convidados, que isso é uma crise do capitalismo, no mundo inteiro, não é uma crise do governo brasileiro, né? Vocês concordam com isso, Eduardo? Concordo, ela tem razão. O mundo todo passa por uma dificuldade financeira, uma dificuldade econômica. A gente sentiu isso com um certo atraso, mas a gente não está imune a isso. Né? Isso está afetando a gente sobremaneira. Ângelo, o que você acha? Eu acho que a questão da crise internacional tem influenciado também, mas algumas questões políticas aqui, especialmente essa questão relativa à corrupção, tem agravado ainda mais a crise do capitalismo brasileiro. Tem uma repercussão nisso. Aqui no Brasil está especialmente sensível por causa da corrupção, né? Agora, Fabrício, eu queria voltar. O presidente do sindicato, ele tocou num ponto muito interessante. Desse segundo sindicato de São José dos Campos, esse que entrou agora há pouco. Ele tocou num ponto muito interessante. Essa é uma medida que ela protege temporariamente. Ele explicou muito bem isso aí. Ela não vai garantir o emprego, né? Depois de um certo período, se reavalia se continua ou não, né, com aquele empregado lá. É um ano, né? Um ano, parece o prazo ela dura um ano e acho que são 3 meses de idade. Até um ano. Até um ano. E mais um terço do período que o trabalhador participou do programa. Então, se um ano, ele ficaria mais 4 meses. Então, você vê que é uma medida temporária, né? E com um período curto, é um ano e pouquinho aí, né? E, então, assim, eu acredito que para as empresas de grande porte, para as montadoras, algumas construtoras, ela é uma medida válida, porque alguns setores têm uma expectativa de retomada da atividade econômica num curto e médio prazo. Mas a gente tem que lembrar que a maioria das empresas no Brasil são empresas pequenas e médias, que não tem muito fôlego de caixa e que não tem uma perspectiva de retomada da atividade econômica, principalmente em alguns outros setores, num curto e médio prazo. Né? Nada muito rápido. Então, essas empresas que não têm essa perspectiva num curto e médio prazo, elas vão demitir.